Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, gente? Amém. É um prazer muito grande estarmos retornando a esta casa, né, na verdade. Estamos retornando depois de um tempo, tem quase, o quê, pastor? Tem quase um ano? Tem quase um ano que eu não apareci aqui por aqui, eu não apareci aqui, né? E eu quero externar aqui o meu carinho, né? A esta comunidade, a esta igreja. Eu me lembro que eu fui uma das pioneiras aqui, né? Desse culto aqui na laje. Este culto se tornou bem conhecido e eu fiquei muito feliz por ser uma das pessoas que ajudou a propagar isso, pelas almas que se renderam aqui nesta tribuna, pelas pessoas que foram transformadas, pelas que ficaram e talvez pelas que não se firmaram, mas esse lugar é um lugar que Deus escolheu para abençoar vidas, para salvar vidas. E eu creio que Deus ele continuará fazendo assim, como Ele sempre fez. Quero agradecer as pessoas que sempre me recebem de braços abertos, pastor Carlos e o nosso irmão Carlinho, a Bruna, toda a família. Deus continue abençoando. Eu sou com a minha amiga, que a Gleice trabalha comigo, o irmão José também, são pessoas de Deus, que Deus me presenteou, e é sempre bom a gente andar com quem tem Deus, não é verdade? Então fica aqui registrado aqui o meu carinho por esta igreja e por esse povo. Amém, gente? Gente, vocês que trouxeram o exemplar da Bíblia, abra comigo, por gentileza. Hoje eu peguei uma Bíblia que a capa é bem difícil de manusear, diante de tantas Bíblias que eu tenho, mas eu saí na correria e a primeira que eu vi eu peguei. Essa aqui não é nem a que eu costumo ministrar, tanto que ela é ruim de manusear. Essa capa dela é bem dura. Livro das Origens, livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos fazer leitura. Diz assim o texto: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Ou seja, de modo que ela ficou, a coxa, ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Respondeu ele. Ou seja, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Tome os vossos assentos. Não vou nem conseguir manter aberto, porque essa capa está só Jesus. Olha isso. Está fechando sozinha, né? Fechou. Glória a Deus. Queridos e queridas de Deus, na noite deste dia, eu quero ser muito sucinta naquilo que eu vim transmitir da parte de Deus para a igreja. O texto que acabamos de fazer leitura é um texto que todos nós que estamos aqui conhecemos, não é verdade? Quem não conhece a história deste moço chamado Jacó? A história dele é muito interessante porque começa com a sua mãe orando durante 20 anos para conseguir gerar. Uma mulher que tinha um problema. Uma mulher que era casada, com um homem que era filho de uma promessa, mas que tem um problema na sua vida,
Independente se o homem que ela é casada é filho de uma grande promessa. Ela casou com Isaac, filho de Abraão. Porém, a história vai dizer que durante 20 anos, Rebeca clamou a Deus, pedindo para ser abençoada com um filho. A grande verdade é que, para manter a descendência dentro daquela época, era importantíssimo que uma mulher gerasse. Dentro do conceito da era daquele povo, daquela época, ou dentro das regras, diziam que a mulher, ela precisava gerar, de fato, para trazer honra para o marido, para sua casa. E uma mulher que não gerasse, ela traria vergonha, dando assim legalidade para que seu esposo contraísse um outro matrimônio, para que ele viesse manter a sua posteridade ou gerasse com uma outra mulher. E a história vai dizer que Rebeca orou durante 20 anos para que ela tivesse um filho. E Deus atendeu. Não sei porquê, Deus estabeleceu um tempo de 20 anos para abençoá-la. Não sei porque Deus permitira que tanto tempo durasse a agonia, o sofrimento desta moça. Mas ela ficou grávida, no tempo que Deus estabeleceu. Ela engravidou, mas a história vai dizer que ela estranhava o tipo de gravidez, de repente, devido ao conhecimento que ela nutria de amigas que tinham gerado, falando para ela como era estar grávida. Ela sentia uma diferença naquilo que ela ouvia falar da gravidez dela. Ela estranhou o comportamento da criança no seu ventre, porque não era só um pé que batia, não era só uma mãozinha. Ela tinha 2 crianças no seu ventre. Ela estava grávida de gêmeos. E a história vai dizer que ela foi orar a Deus, foi falar com Deus acerca desta gravidez. E Deus revelara para ela que ela estava grávida de gêmeos. E Deus também revelou para ela que as crianças que estavam no seu ventre, uma lutaria contra a outra. Que o maior serviria o menor. Deus falou com ela o tipo de gravidez. Deus falou com ela o que iria acontecer após o nascimento destas crianças. Deus estabeleceu o que aconteceria no futuro. O maior servirá o menor. Aí aqui não depende do tipo de nascimento dessas crianças. Se o maior vai servir ao menor, não depende do tempo, do momento do nascimento. Depende do que Deus estabeleceu. E aqui não é o homem que está falando com Rebeca. Aqui não é o seu esposo que está falando com ela acerca do que vai acontecer com estes meninos. Quem está falando que o maior serviria o menor é Deus. E se Deus fala para Rebeca que o maior servirá o menor, é porque Deus já conhece o futuro. Deus já sabe o que vai acontecer. E não é por causa de uma mão grudada no calcanhar. É por causa do que Deus estabeleceu para o futuro. É por causa daquilo que vai nascer desta promessa, que mais tarde, aleluia, virá para salvar o mundo, que é Jesus. As tribos vão se derivar de Jacó. Deus então já estabeleceu o quê? O futuro. Entenda isso. Tudo que Jacó vai passar são fases. Tudo que Jacó vai viver é aquilo que Deus estabeleceu para ele. Se é um tempo ruim ou não, Deus estabeleceu um tempo. E a história vai dizer que quando esses meninos nasceram de Rebeca, Jacó veio com a mão grudada no calcanhar de Esaú. E segundo a cultura hebraica na época, porque cultura judaica passou a ser depois do exílio babilônico,
que aí só os judeus voltaram do exílio babilônico, ou seja, só a tribo de Judá. Aí a história vai dizer, dentro dessa cultura, que as mães possuíam o poder de dar um nome para os filhos. E aí, quando esses filhos nascem, eles olharam para a situação que está acontecendo, vendo o menino com a mão grudado no calcanhar de Esaú, olhou a situação e chamou o menino de Jacó. Escute aqui. Deus estabeleceu que o maior serviria o menor, mas Deus não falou qual era o nome que seria dado da parte dele para a criança. Quem escolheu o nome para a criança não foi Deus. Deus escolheu o futuro. Deus preparou o futuro, mas Deus não escolheu o nome. O nome é escolhido pelos pais. O nome é escolhido pela mãe. De acordo com uma situação que eles viram, eles pegaram e deram o nome do menino de Jacó. E a palavra, ou seja, o nome Jacó, dentro lá da tradução do hebraico, que aí a gente está falando do hebraico para o português, significa usurpador, enganador. Detalhe, quem está chamando o filho de enganador não é Deus. Quem está falando que a criança vai usurpar alguma coisa não é Deus. É a própria família que está estabelecendo isso. É a própria família que está dizendo que o menino não vai prestar. Meu Deus. Aí chama o menino de enganador. Tudo porque viram uma cena. E dentro dessa cena que eles estão vendo, eles já tiraram as conclusões. Você conhece alguém assim? Que olha para uma situação, já tira as conclusões precipitadas e já começa a dar nome só porque viu uma situação? Então, foi assim que aconteceu. Ela viu a mãozinha do garotinho grudado, detalhe, uma criança que ainda não tem nem noção. Uma criança que ainda não tem noção do que é o certo e o errado. Está com a mão grudada no calcanhar do irmãozinho e alguém olhou, ele vai querer puxar o tapete. Ele vai querer enganar. E detalhe, eu estou falando de alguém que é do sangue, que é da família, que está dando nome, que está olhando para a situação e está dizendo, vai enganar, vai usurpar. E parece que maldição de gente grande, maldição de gente que é superior a nós, ou seja, os nossos pais, parece que isso pega. Porque quem estabeleceu esse tipo de fala foram os pais, que são legalidades, ou seja, que são autoridades, e que têm legalidade, aliás, para poder profetizar bênção ou maldição. Chamou o menino de enganador. Mas escute isso. Dentro da ciência, a gente vê que Rebeca estava gerando gêmeos fraternos. Não é gêmeos que muitas das vezes, antes de ser fecundado, quando a mulher vai ser fecundada de gêmeos univitelinos, não é isso? Gêmeos que são idênticos. Muitas das vezes, o que vai ser fecundado se divide. Um se divide em dois. Você olha para a situação de alguns gêmeos que tem por aí, parece clone um do outro. Porque aqui um tipo de espermatozoide ou um óvulo se dividiu em dois. Só que dentro dessa gestação gemelar, ou seja, a gestação de gêmeos fraternos, o que está acontecendo é que dois espermatozoides foram fecundados. Por quê? Porque a história vai dizer que quando Esaú nasceu, ele era ruivo. Ele tinha muito cabelo e era avermelhado. Jacó era liso. Eles eram diferentes um dos outros. Um do outro, aliás. A minha mãe teve gêmeos fraternos. O meu irmão e a minha irmã não tem nada a ver um com o outro, mas são gêmeos. Nasceram no mesmo dia. E nessa gestação de gêmeos que não são idênticos, cria-se duas placentas, duas bolsas aminoáticas dentro do ventre da mulher. Isso implica que dentro ali da barriga da mãe, ou seja, no útero, cada um tem o seu devido lugar. Na gestação de gêmeos idênticos, é uma única bolsa.
Mas na gestação de gêmeos fraternos ou gêmeos que não são idênticos, são duas bolsas. Ou seja, duas placentas. Por que eu estou falando desse conceito aqui da ciência? Porque segundo isso aqui que está acontecendo dentro do ventre dela, se ela está gerando gêmeos que não são idênticos e cada um tem uma placenta, isso implica que na hora da fecundação alguém chegou primeiro e alguém chegou depois. Um foi fecundado primeiro e o outro foi fecundado depois. Criaram-se duas placentas. E o que acontece? Quando as crianças foram crescendo dentro do ventre, tomando forma, o embrião foi tomando forma, se estabeleceram cada um no seu lugar. Logicamente falando que na época não existia a cesariana, ela vai ter um parto normal. Detalhe, alguém vai ter que nascer primeiro. Alguém vai ter que nascer primeiro. Aí dentro dessa lógica, escute, se tem duas pessoas no mesmo lugar, alguém entrou primeiro. Se tem um espacinho pequenininho, que só cabe duas pessoas, eu entrei, a Gleice entrou depois de mim. Ela foi a última a entrar. Mas se sair, quem vai ser a primeira a sair? Ela. E eu vou sair de... Mas quem entrou primeiro? Eu. Esaú nasceu primeiro, não foi assim? Jacó veio logo em seguida, segurando o calcanhar. Mas se dentro desse espaço cabe dois, e os dois estão ali dentro, quem vai sair primeiro é quem entrou de? É como se Jacó estivesse segurando o calcanhar de Esaú e dizendo, olha, dentro da visão humana, você vai ser grande. Mas eu cheguei aqui primeiro. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Lógico que isso, dentro desta visão humana e científica, vão dar a primogenitura para quem nasceu primeiro. Mas dentro dessa gestação de gêmeos, que não são idênticos, a regra não é essa. A regra é que o último que sai é o primeiro que entra. Oh, aleluia. O próprio Deus estabeleceu isso dizendo, o maior vai servir o menor. É como se Deus dissesse, vai parecer ser grande, mas grande mesmo é o que está vindo depois. Você entendeu isso aqui? Está tendo aqui algo de Deus que está se cumprindo na vida dela, e quem está estabelecendo isso é Deus. Hoje a gente conhece um pouco a despeito da ciência dessas gestações, mas Deus conhece isso no profundo. É Ele que criou o óvulo, é Ele que criou tudo para que uma criança fosse gerada dentro do ventre de uma mulher. Então é Deus que estabelece isso. O menino nasceu com a mão grudada no calcanhar e tomou um título, sendo que Deus já havia estabelecido dizendo, o maior vai servir o menor. Foi Deus que falou, não fui eu, não foi a mãe, não foi o pai. E aí o menino nasceu com a mão grudada e recebeu o nome de usurpador, de enganador. E detalhe, durante a vida toda ele carrega esse karma. Durante a vida toda ele carrega esta maldição. Ele cresce e tudo aquilo que profetizaram quando ele nasceu, acontece na vida dele. Toda a maldição que lançaram vindo de dentro da casa dele, da família dele, aconteceu com ele. Aconteceu que ele enganou. Você conhece a história. Aconteceu que ele enganou, mas engraçado que ele engana com a ajuda da mãe que deu esse nome para ele. Às vezes tem gente que dá nome para a gente, mas faz muito pior. Te chama de tudo quanto é nome, mas no fundo, é muito pior que você. Porque a mãe chamou o filho, o próprio filho de enganador, mas na hora que ela viu Isaac se preparando para abençoar Esaú, ela convenceu a Jacó a enganar o próprio marido. Às vezes a pessoa adora criticar a outra, né? Adora falar mal, né? Dá uma de puritano, mas quando tu vai olhar a vida, tá pior do que você. Lógico que eu estou falando de mãe, então com mãe a gente não fala desse jeito, mas aí eu estou trazendo isso aqui, ó, para um outro âmbito. Estou trazendo isso aqui para uma outra atmosfera. Ela fez com que o filho tomasse uma decisão para enganar o próprio pai. E ele enganou.
O que eles profetizaram para o filho aconteceu. Enganou. Se passou pelo irmão. Você conhece a história, não conhece? Eu não vou me apegar muito a isso, não vou me alongar. Ele enganou o irmão ficou com raiva. O irmão ficou com raiva, porém antes de enganar o irmão também se vendeu. Aqui é a família complicada. O irmão se vendeu. Irmão, em troca de um prato de lentilha, vendeu a primogenitura. Isso aqui, na era lá, dentro da Mesopotâmia, isso aqui acontecia naturalmente. Eles tinham o direito de vender a primogenitura, ele vendeu. Se desfez, não estava nem aí, ele estava com fome. Jacó se sentiu no direito, aí eu comprei. Aí mais tarde vai e faz aquilo tudo que eu já citei aqui. Ele engana. Com a ajuda de alguém de dentro da casa dele que amaldiçoou ele, que falou que ele seria enganador. Ele engana. O menino vive a vida toda assim, desse jeito. Não sendo um retrato de um bom moço. Não sendo exemplo. Ele vive uma vida desse jeito porque ele já traz essas maldições de dentro da casa dele. Se dentro da casa dele alguém já não acreditou, se dentro da casa dele alguém já não deu crédito, tu imagine os de fora. Porque se eu não tenho um apoio dentro da minha casa, se eu não sou abençoado dentro da minha casa, se as pessoas de dentro da minha casa não me motivam, eu acabo o quê? Me tornando tudo aquilo que dizem que eu sou. A vida toda vivendo assim. Até que teve que fugir do próprio irmão. Família desunida. Família em guerra. Irmão contra irmão. Um querendo matar o outro. Um querendo puxar o tapete do outro. E a mãe sendo conivente. Família destruída. Porém uma família que carrega uma promessa grande. Mas alguém precisa se posicionar dentro desta casa, alguém precisa se posicionar dentro dessa família para ver se cumprir o que Deus já prometeu. Oh meu Deus do céu. Ele foge. Foge para não morrer, porque a própria mãe diz, teu irmão vai querer te matar. Vai embora. Interessante que alguém que motivou tanto você fazer o errado, daqui a pouco está dizendo para você, se vira agora. Vai embora. Você cuidado com gente que te motiva a fazer as coisas erradas. Porque na hora que o pau quebrar para cima de você, essas pessoas serão as primeiras a se afastar. A tirar o corpo fora. Lógico que aqui, dentro desse contexto, eu não posso falar da mãe. Mas eu posso falar de amigos, eu posso falar de outros relacionamentos. Mas a mãe aqui também errou. Não vamos passar pano. A mãe errou. E ponto. E tem mãe que erra. Tem mãe que depois chora. Tem mãe que depois se desespera. Tem mãe que depois vem para a igreja orar. Mas na hora que o filho está fazendo a coisa errada, não tem autoridade. Ainda motiva. Ainda ajuda. Oh, aleluia. Aí não adianta. Aí não adianta reclamar depois. Mas graças a Deus, Jacó carrega uma promessa. Oh, aleluia. É muitos anos vivendo debaixo de maldição. É muitos anos tendo que fugir. É muitos anos não sendo exemplo. É muitos anos carregando fardo de maldição. É muitos anos alguém olhando dizendo, não vai chegar em lugar nenhum, vai morrer, não vai ser nada. Oh, aleluia. Fugiu. Mas Deus está abrindo portas e está dando oportunidade. Aleluia, até que ele recebe um conselho, vai para a casa de Betuel, vai para a casa dos parentes, chegando lá, não arrume mulheres da Mesopotâmia, não case com mulheres estrangeiras, arrume uma mulher que seja da tua linhagem, da tua família. Oh, aleluia. A história vai dizer que ele conhece o quem? Ele conhece quem? Raquel. Conhece Raquel, se torna empregado do pai de Raquel. Porém a história vai dizer que o rapaz trabalha pedindo a mão da outra em casamento. Trabalha durante anos, 7 anos. E aí o pai da moça engana ele e dá a outra que estava encalhada. Porque dentro da cultura daquela época, era de prática que a mais velha casasse primeiro. Não era comum. As regras eram, casa-se a filha mais velha, depois a mais nova. Mas só que Jacó se apaixonou por Raquel.
Raquel. Mas o que aconteceu? No dia do casamento, no dia que era para entregar a moça, jogaram um véu na cara da outra. Você cuidado com esses disfarces, hein? Que tem benção que vem disfarçada. Tu pensa que é uma coisa e depois você descobre que é outra. Vem com um véuzinho no rosto, parece ser aquilo que você sonhou. Ah, mas se levanta o véu, se a máscara cai. Aí foi descobrir que não era quem? Que não era a Raquel, era a Lia. Aí já estava lá, minha filha, já estava casado, teve que assumir. Mas ele era apaixonado pela Rebeca. Ou seja, pela Raquel, aliás. Rebeca era mãe. Era apaixonado pela mãe também. Escuta, aí o que aconteceu? Ele vai trabalhar mais 7 anos para poder contrair matrimônio com a mulher que ele ama, Raquel. Casou com ela, correto? Parece que está tudo muito bom, né? Jacó está crescendo. A coisa já está mudando. A coisa já está mudando. Primeiro, entrou uma mulher na vida dele que ele ama. Uma mulher de Deus. Uma mulher consagrada. Uma mulher que ajuda, uma mulher que motiva. Primeiro ele já começa a crescer quando ele casa por amor. Quando ele casa com a mulher que ele ama. E aí a história vai dizer que ele vai trabalhar para o pai dela, continua trabalhando para o pai dela, mas ele cresce. Deus dá tudo para ele. Deus dá rebanho. Ele cresce tanto a ponto de incomodar aquele que empregou ele. Ele chegou lá como empregado. Mas agora ele se tornou patrão, porque ele tem servos que trabalham para ele. Olha como a coisa começou a mudar. Oh, aleluia. A coisa começou a mudar, ele agora é patrão. Tem gente que trabalha para ele. Mas o moço que deu o primeiro emprego começou a sentir inveja. Começou a não gostar daquele tipo de crescimento. Oh, aleluia. E aí Jacó resolve se separar. Precisa se separar. Porque não adianta. Tem decisões que precisam ser tomadas. Você não pode ficar insistindo dentro de uma situação que você sabe que vai dar confusão. Eles estavam juntos. Cresceram. Aí o outro ficou com inveja. Você não vai viver dentro de um relacionamento de amizade que você sabe que não é sadio. Alguém tem que tomar uma decisão, não é ficar dando murro em ponta de faca. Você precisa tomar uma decisão, não é sadio. Está dando briga, está dando confusão, está dando inveja, está dando fofoca, está dando disse-me-disse. Aí você fica insistindo, vive sempre em polêmica, porque anda do lado de gente que só atrai coisa ruim. Então olha só, se está dando briga, escolha teu caminho. Foi o que Jacó fez. Foi a decisão mais inteligente que ele tomou. Está dando briga? Vamos embora nos separar. Vou pegar tudo que eu tenho e vou embora. Pegou tudo que ele tinha e foi embora. Oh, aleluia. Tem coisas que estão no passado que precisam serem resolvidas na vida de Jacó. Mas ele tomou uma decisão porque, aleluia, ele não quer guerra com Labão. A história vai dizer que agora eles se separam, Jacó pega e leva as suas mulheres, as suas concubinas, os seus 11 filhos... Porque Raquel ainda vai gerar Benjamim. Ele pega a sua família, as suas esposas e leva com ele. A história vai dizer que eu resumi tudo aqui para não ficar muito extensa. Porque antes disso tudo ele teve sonho, ele viu anjo subindo e descendo. Ele estabeleceu um tempo, uma promessa de Deus sobre a vida dele. Aconteceu dentro de Betel. Mas a história vai dizer que Jacó, quando se separou, ele agora vai passar dentro de uma situação. Ele vai saber que Esaú, seu irmão, está vindo ao encontro dele. Está com 400 homens. Esaú era caçador. Jacó teve medo do que o encontro dele com Esaú pode causar para ele e para sua família. Porque Jacó sabe que tem uma rixa. Jacó sabe que tem coisas mal resolvidas do passado que precisarão ser resolvidas. E caso ele não resolva, a coisa pode não ficar muito boa. Porque o outro procurou matar ele durante anos. Mas o perdão não foi liberado. Os dois não se encontraram para poder conversar.
Mas a história vai dizer que quando ele ouviu falar que Esaú estava vindo com uma tropa de homens, de 400 homens, ao seu encontro, a história diz que ele agora vai separar a sua família, os seus bens, em 2 grupos. Porque ele pensa o seguinte: caso aconteça de Esaú tentar me ferir, caso aconteça de Esaú tentar ferir as minhas mulheres, os meus filhos, ou tentar ferir um grupo, o outro se salva. É isso que é a visão de Jacó. Ele acha que Esaú está vindo para feri-lo. Então ele já se prepara, ele já separa os grupos, mas antes disso, ele envia um servo dele com vários presentes para poder tentar acalmar o coração de Esaú, mandando esse moço ir na frente, para tentar resolver as questões. Mas a Bíblia vai dizer que quando chegou num local chamado Val de Jaboque, que é um caminho estreito de um rio, Jacó, depois de atravessar tudo que ele tinha, depois de dar ordem para os seus homens a despeito da separação do grupo, depois de passar as suas mulheres, os seus filhos, os seus servos e tudo que ele tinha, ele agora ficou sozinho naquele Val de Jaboque. A Bíblia vai dizer que ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Sozinho. Ele atravessou tudo que ele tinha e ele ficou só. Porque tem questões que a gente precisa resolver sem interferência de terceiros. Tem coisas que a gente vai precisar passar sozinho. Aleluia. Principalmente situações mal resolvidas que foram criadas por nós mesmos. Ele ficou sozinho, pastor Carlos. Ele ficou o quê? Ele ficou sozinho. Mas a Bíblia vai dizer que de repentemente, enquanto ele estava sozinho, ele viu um vulto que passou. E este vulto, quando passou, Jacó agora identificou que era um homem. Mas um homem que ele sabia que não era desta terra. Porque este tipo de presença ele já tinha avistado outrora. Na história da escada, na história da pedra que ele ungiu. Ele já tinha visto 2 varões e ele sabia que eram anjos do Senhor. Não é a primeira vez que Jacó identifica esse tipo de presença que chega. Jacó viu um vulto, mas ele reconheceu que aquele vulto era o anjo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jacó imediatamente entrou em luta corporal com aquele anjo. Ele entrou em luta corporal com aquele anjo. E o texto vai dizer que Jacó foi tão forte que o anjo precisou tocar na juntura da sua coxa até deslocá-la. Porque Jacó estava tão decidido. Oh, eu gosto disso. Jacó estava tão decidido que a força dele se tornou maior do que a força, aleluia, daquele anjo. A Bíblia diz que ele venceu na força. Ele não largou o anjo. Mas sabe o que o texto vai dizer? Que o anjo disse para Jacó: solte-me, porque a alva já vem raiando, o dia já está amanhecendo, aleluia, me solte. E o texto vai dizer que Jacó não soltava o anjo. Mas a Bíblia diz que quando o anjo viu que Jacó não lhe soltava, que Jacó não lhe deixava, o anjo toca a juntura da sua coxa, deslocando a mesma. Aleluia. Mas sabe o que eu achei interessante? Sabe por que eu quis trazer essa palavra nesta noite? Porque eu achei interessante o fato do anjo pedir para Jacó lhe soltar, e Jacó não conceder este pedido, não soltar o anjo, e o anjo, vendo que não prevalecia contra Jacó, ele toca na juntura, ou seja, ele desloca, ele machuca, ele fere Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Jacó continua segurando o anjo, aleluia, e o anjo continua insistindo: me solte, porque já está amanhecendo. Olha para mim, eu estou falando de alguém que está ferido, mas eu estou falando de alguém que mesmo ferido não está desistindo. Eu estou falando de alguém que acabou de ter a coxa
coxa deslocada, o nervo da coxa acabou de ser tocado. Pega um jogador de futebol e veja quando ele sofre uma lesão no músculo, o que acontece? Cai no chão de dor, a maca tem que entrar, os médicos têm que entrar no meio de campo e tirar ele de cena. Mas Jacó suportou. Eu estou falando de alguém que está engolindo a dor, eu estou falando de alguém que está suportando a dor para não perder a bênção. Ele está... Você pode abrir a tua boca para dar glória? Olha para quem está do seu lado, por gentileza. Olha para alguém que está do seu lado, por gentileza, e diga assim: olha, ele está ferido, mas ele não desistiu por causa disso. E você está parando por tão pouco, você está deixando por tão pouco. Aleluia. Eu estou falando de alguém que sabia que para mudar o passado, que para lavar a xúria, eu estou falando de alguém que sabia que para que as maldições fossem arrancadas, ele precisa se posicionar. E detalhe, não pode ser frouxo, tem que ter coragem. Não é qualquer vento, não é qualquer luta, não é qualquer situação. Aleluia! Deus está aqui neste lugar. Oh, aleluia! Deus está te levantando. Deus feriu, tocou. Vambora ver se ferindo ele solta. Vambora ver se ferindo ele larga. Vambora ver se ferindo ele desiste. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Ele segurou. Eu estou falando que ele está segurando o anjo. Está sentindo dor. Eu estou falando de alguém que está sentindo dor. Só que a dor não é maior do que o propósito. A dor não é maior do que, aleluia, a revachúria. A dor não é maior do que o propósito. A dor não é maior do que o projeto. A dor não é maior do que a vontade. A dor não é maior do que a esperança. A dor não é maior do que o sonho. Se você deixar a dor ser maior do que teu sonho, você para. Se você deixar a dor ser maior do que o propósito de Deus na sua vida, você não chega. Segura, ele está passando. Segura! Aleluia. Segura. A babastúria abraçou. E o anjo está dizendo: me larga. E ele está dizendo: não vou soltar, porque se eu deixar você embora, não vai me abençoar. Então mesmo ferida, eu vou continuar a te segurar. Daqui não saio para nenhum lugar. Daqui não largo. Ai, daqui não saio, ninguém vai me tirar. Só saio daqui depois de tu me abençoar. Ei menino. Ei Jacó. Ei Jacó. Cansou de ser a escória, Jacó? Cansou de ser o problema, Jacó? Cansou de ser o Zé Ninguém, Jacó? Aprendeu a lutar, Jacó? Aprendeu a lutar, Jacó? Aprendeu a lutar, Jacó? Porque quem te via no passado, aleluia, tu só ganhava as coisas através da barganha, através do engano. Agora tu luta. Agora tu luta. Fala para alguém que está do teu lado: e aí, vai aprender a lutar? Vai continuar querendo as coisas nas mãos? Vai continuar filhinho de mamãe? Ou tu vai à luta? Oh, aleluia. O enganador aprendeu a lutar. O rapaz sem futuro aprendeu a lutar. O menino que todo mundo chamava disso e daquilo aprendeu a lutar. Homem, que força é essa que você tem de segurar anjo e não soltar? Aleluia. Uma hora a gente aprende. Quando isso tudo que você está vivendo, tentar destruir você, quando isso tudo que você está vivendo te cansar, você cansar de tanto sofrimento, você cansar de
tanta maldição. Aí você vai descobrir a força que você acha que você não tem. Eu estou falando de um homem comum. Eu estou falando de um homem cheio de mazela. Um homem que a própria família amaldiçoou. Um homem que vivia fugindo. Mas dessa vez, nego, não vai fugir não. Chega de fugir. Chega de fugir. É fugindo do meu irmão, é fugindo do meu passado, é fugindo da família, é fugindo das maldições, é fugindo de tudo. Chega uma hora que não pode mais fugir. Chega uma hora que você ou luta ou você morre, ou luta ou você morre. Chega uma hora que não dá para viver mais dentro de um quarto trancado, aleluia, deixando a depressão te dominar. Ou você levanta e luta, ou você morre em cima de uma cama. Aleluia. Vai precisar lutar, vai precisar aprender a lutar. Ou você luta, ou você morre. Ou você luta, ou vai continuar sendo, aleluia, o enganador, o usurpador, aquele que mente, aquele que engana. Lutou. Não, tu tem noção disso? Ele lutou. Eu estou falando de alguém que está decidido. Alguém que disse, eu não vou desistir disso aqui. Eu já desisti de muita coisa. Eu já larguei muita coisa na minha vida. Eu já parei por causa de muita gente. Mas dessa vez não vou parar não. Dessa vez eu não vou desistir não. Oh, Jacó segurou o anjo. E o anjo ele não quis largar. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. Oh, meu Deus do céu. Entrou na luta. E detalhe, a regra é esta, é o texto que fala. Depois você leia o capítulo 32 do Gênesis, versículo 22. O texto está dizendo que ele entra em luta corporal com o anjo. Este anjo insiste para que Jacó lhe deixe, porque o anjo está dizendo para ele, a alva já está raiando, ou seja, o sol já está nascendo, o dia está chegando, e você precisa me soltar. Aí Jacó disse, não. Ele pega e fere. Você vê que a ferida vem depois que Jacó decide mantê-lo. Só que mesmo depois de ferido, Jacó ainda continua mantendo. Essa é a diferença. Jacó cansou tanto de largar tudo, que toda a força que ele teve para largar tudo, agora ele vai ter para segurar. Tem uma hora que a gente cansa de estar abrindo mão de tudo. Abrindo mão dos nossos sonhos, abrindo mão dos nossos projetos, abrindo mão da nossa família, abrindo mão dos nossos princípios. Tudo porque alguém estabeleceu algo pra gente, alguém olhou e não acreditou. Mas chega uma hora que a gente se cansa. E quando a gente se cansa, e quando a gente resolve lutar, a gente descobre uma força na gente que a gente nem sabia que tinha. Cansou, segurou. O anjo está dizendo, me solta. Ele, não. Ah, é? Vou ferir. Feriu o músculo da coxa de Jacó. Estendeu o músculo. A coxa está ferida. Mas eu fiquei olhando para esse texto, eu falei assim, gente, como é que é isso? O cara está ferido. O cara teve o músculo distendido da coxa. Mas ele ainda teve força para continuar segurando o anjo. E ele, depois de ferido, ainda falou para o anjo o seguinte, eu só te largo depois. É como se ele dissesse para o anjo, não adianta me ferir para fazer com que eu lhe solte. Eu estou falando que alguém que tomou decisão de segurar a benção, não vai largar por causa de nada que lhe ferir. Você entendeu isso aqui? Não vai largar. Ele segurou e falou para o anjo, eu só te largo depois que tu me abençoares.
Tá doendo, mas eu vou suportar mais um pouco. Suportei coisas piores. Tá doendo, mas para quem suportou rejeição, para quem suportou passar noite em claro dentro de deserto, para quem suportou o abandono, a falta, para quem suportou ter que sair da própria casa, para quem suportou traição, para quem suportou inveja, a coxa foi tocada, o negócio está doendo, mas ele continua segurando. Segurando. Está doendo, mas ele não larga. E ele vai deixar isso claro. Ele vai deixar isso claro, dizendo, dessa vez não. Não, dessa vez eu não vou desistir, não. Chega de desistência, moço. Chega de desistência, moça. Até quando você vai ficar desistindo de tudo? Até quando você vai ficar desistindo dos projetos que Deus tem para a sua vida? Até quando você vai ficar entrando e saindo de igreja porque a coisa não aconteceu do teu jeito, então você desistiu? Até quando você vai largar os teus sonhos? Até quando você vai largar os projetos que Deus tem para você? Até quando você vai ficar insistindo em ser vítima, quando você pode ser o protagonista da tua história? Para de se vitimizar. Ai, Jacó podia estar ali. Ai, todo mundo me rejeita, pipipi, papapá. Não, ele segurou e falou, me machuca, mas eu vou continuar. Me fere, porque ferir é o que mais fazem com ele. Então ele já está acostumado. Você já se tornou casca grossa. Então se você, vou largar, vou largar, não quero mais, por causa de uma coisinha assim, você suportou coisa pior? Ele pegou, simplesmente continuou o quê? Segurando. Só te largo depois que tu me abençoares. O anjo olhou para ele e falou para ele, qual o seu nome? Mas tu acha que ele não sabia qual era o nome? Não, fala para mim, tu acha que ele não sabia qual era o nome? Sabia, né? Então por que ele faz questão de perguntar? Por que ele faz questão de perguntar? De repente, porque ele quer ouvir da tua boca se você vai ter coragem de assumir o que você é ou não. Vai ter coragem de falar que é Jacó, usurpador, enganador? Ou vai tentar mudar a situação só porque está na frente do anjo? Vai tentar esconder o que você é diante da presença? Deus quer te abençoar, mas Ele quer verdade em você. Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você confesse. Ele quer te abençoar, mas quer que você fale com a sua boca. Tu é quem? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Você tem coragem de falar quem você é para Deus? Porque exigir bênção é mole. Agora assumir identidade, assumir erro, assumir que não é lá aquelas coisas. E o mais bonito da história é que quando ele diz eu sou Jacó, quando ele diz eu sou Jacó, aí o anjo olha para ele e diz assim, tu já não se chama. A bênção vai vir mediante a confissão. A troca do nome vai vir mediante a confissão. Porque primeiro o anjo pergunta para saber qual é o nome, depois ele dá um outro nome. Primeiro ele pergunta para ouvir da boca de Jacó, depois Jacó vai ouvir da boca de Deus. Olha a regra, primeiro você confessa, depois Deus abençoa. Você entendeu? Quando ele disse, sou Jacó, aí o anjo falou, já não se chamará mais Jacó. É Deus falando, hoje aqui, por causa dessa tua insistência de continuar lutando mesmo ferido, hoje aqui, eu enterro o seu passado. Não, você não entendeu, não? Oh, aleluia! Hoje aqui eu enterro o seu passado. Já não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Interessante que Jacó é enganador, mas Israel é aquele que luta.
É como se Deus dissesse para ele: no passado você enganava para ter, mas hoje você aprendeu a lutar. Então você não vai ser mais aquele que engana para ter, vai ser aquele que luta para, aleluia, conseguir. Ele recebeu o nome que dará origem a toda nação. Aleluia, que Deus estabelece dentro das terras palestinas, aleluia, de Israel. Ou seja, o nome Israel é o nome Jacó. É o nome que Deus deu, na verdade, para Jacó. Ele recebeu um novo nome. Ou seja, aquele que engana ficou no val de Jaboque. Detalhe, dentro do val de Jaboque ele está como Jacó, enganador. Mas quando ele sai, ele já não é mais Jacó. Ele é Israel. Você entendeu? Ele entrou de um jeito. Detalhe, saiu de outro jeito. E detalhe, saiu mancando. Saiu mancando. Saiu de lá com um outro nome, mas com a marca dessa transformação. Tem gente que quer ter novo nome, mas não quer ter marca de transformação. Eu estou falando de alguém que saiu mancando e que todo mundo está vendo, e quando perguntar o que aconteceu, ele vai dizer: lutei. Essa marca aqui é das minhas lutas. Essa marca aqui é das minhas guerras. Essa marca aqui, aleluia, é da não minha desistência. Essa marca aqui é da minha persistência, da minha coragem. Essa marca aqui é de alguém que insiste em não continuar da mesma forma. Cansei do meu passado, cansei de ser enganador, aleluia, entrei na luta e só saí de lá depois que eu fui abençoado. Saiu com a marca, pastor, saiu mancando. Todo mundo que olha para Jacó pergunta o que aconteceu. E quando Jacó olha para a própria coxa, ele lembra, todas as vezes que ele olhar para aquela perna, ele vai lembrar da luta, ele vai lembrar da bênção, ele vai lembrar que naquele dia ele não desistiu. Muitas das vezes Deus permite marcas nas nossas vidas, para que quando a gente olhe para essas marcas, a gente diga: nesse dia Deus me deu um livramento. Essa marca de tiro era para me estar dentro, aleluia, de um caixão a 7 palmos, mas essa cicatriz aqui implica, aleluia, que eu venci, que Deus me levantou. Então ele permite algumas marcas para que você reconheça, aleluia, que Deus entrou na tua guerra, que Deus entrou na tua luta. Está saindo mancando, aleluia, está saindo mancando, não é mais o mesmo. Detalhe, é melhor mancar transformado do que andar bonzinho, aleluia, sendo enganador. É melhor sair puxando a perna, mas tendo certeza que Deus fez uma obra na tua vida, do que continuar de cabeça erguida, do que continuar, aleluia, se achando cara, mas estando todo errado. Então deixa Deus te tocar, aleluia, entra nessa luta. Oh, não desista dos teus sonhos, não desista das promessas de Deus para você. Entrou lá Jacó, o enganador, ficou sozinho. Você entendeu? Tu acha que ele projetou ficar sozinho? Ou Deus já tinha projetado aquilo ali? Deus falou, porque olha só, quando ele fica só, o anjo aparece. Isso é coincidência? Ou é projeto de Deus? E detalhe, Deus só se manifestou depois que ele ficou só. Porque tem coisa que é você, é tratamento entre você. Ficou sozinho. Lu, já reparou que nada do que ele ganhou agora, ele ganhou de mão beijadas? Tu já reparou que essa benção aqui foi com muita luta? Já reparou que ele teve que perder até o movimento da coxa para não perder, aleluia, a benção?
Foi com muita luta. Varou, foi com muita luta. As coisas não vieram de mão beijadas. Teve que entrar em luta corporal. E detalhe, resistiu. A ponto do anjo falar: me solta. Me solta. Mas a insistência de querer ser transformado, a insistência de alguém que já não está mais conformado com a vida que está levando. E você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso insistir com Deus que mude a minha história, que me transforme. Ele não desistiu. E ele foi abençoado por causa disso. Só saiu de lá como Jacó por causa da persistência. Detalhe, no meio da dor. No meio do processo que muita gente para, ele foi até o fim. Então Deus, nesta noite, está falando comigo e com você. Está usando a história de alguém que foi marcado por um passado de derrota. Alguém que só sofreu perseguições. Alguém que foi caluniado, um monte de coisa, invejado. O moço que sofreu represália da própria família. O próprio irmão quis matá-lo. Fugindo. Depois o sogro lá, que era tio, invejando. Cara que dormiu no deserto com pedras como travesseiro. Rapaz que viveu a vida toda fugindo. Carregando uma maldição, sendo chamado de enganador, usurpador. Cansou. Cansou dessa vida, cansou dessa situação. Foi na luta, entrou em guerra. Segurou a oportunidade. E não é todo dia que a oportunidade bate na sua porta. Então ele aproveitou a oportunidade no momento que ela chegou. Não largou enquanto não conseguiu ser abençoado por Deus. Estava ferido, sim. Estava sentindo dores, sim. Detalhe, muita gente na dor larga. Muita gente na dor desiste. Muita gente na dor, aleluia, vai embora. Muita gente na dor larga Deus. Muita gente na dor deixa de acreditar. Muita gente na dor perde a esperança. E eu estou falando de alguém que na dor manteve a esperança, manteve o entusiasmo, manteve a força, manteve a coragem e manteve o propósito. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, eu não te largo, não vou te largar. Estou sentindo dor, mas o propósito é maior. Estou sentindo dor, aleluia, mas o meu sonho é maior do que esta dor. Então ele segura, e quando o anjo libera a bênção, Jacó vai sair daquele lugar transformado. Aleluia, de verdade Jacó ficou sozinho, porque o Jacó ficou sozinho lá no val. Mas quando ele sai para encontrar com a família, aleluia, não é Jacó que sai, é Israel. Quem vai ao encontro da família é Israel. Jacó está morto no val de Jaboque, aleluia, é Deus apagando, é Deus, aleluia, enterrando o passado dele naquele lugar. Você não vai ser Jacó mais não. Você não vai ser mais usurpador, enganador não. Eu mudo a tua vida hoje aqui. Estou largando, aleluia, estou largando o passado de mão, gente. E estou segurando as bênçãos que o Senhor prometeu para mim. Você precisa aprender a se desprender das coisas que te feriram. Lutar para avançar, aleluia. Lutar para ser alguém diferente. Lutar para ser alguém melhor do que você é hoje. E a gente precisa entrar nessas guerras. A gente precisa insistir com Deus. Desistência não pode fazer parte da vida da gente. Você já reparou que nessa pandemia que veio aí, assolando o mundo, quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas largaram Jesus? Só porque perderam. Só porque foram alcançadas pela doença. Eu tive a Covid. Mas em nenhum momento eu desisti. Deus estava lá comigo o tempo todo dizendo para mim: tu vai vencer, eu estou aqui.
Tu não acha que teve momentos que eu me desesperei, momentos que a dor aumentou, momentos que a pressão na cabeça era grande, que parecia que eu ia ter um AVC, as dores nas costas terríveis. Teve momentos ali que, de verdade, eu me desesperei. Mas se Jesus estava naquela tempestade com os discípulos, por que ele não estaria comigo na minha tempestade? Ele estava lá. Até que uma certa madrugada, de não suportar mais tanta dor, eu fui para o chão. Eu desci do sofá e fui para o chão, para um tapete que eu forrei na minha sala de cima. Deitei ali com muita dor e falei: Deus, eu não estou mais aguentando não. Eu não sei mais o que eu faço, eu já tomei tudo quanto é tipo de remédio. A dor não passa. Eu estou aqui sozinha. O Senhor me chamou e eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Enquanto eu falava com Deus, eu senti alguém se aproximando de mim. Eu fui ficando anestesiada, que eu tentava abrir os meus olhos e eu não conseguia. É como se algo me dominasse. Eu só tentava abrir os olhos e não conseguia. E aquela presença foi se aproximando. Aquela presença de um homem, de um varão, parou ali perto de mim. Eu senti quando se abaixou perto de mim. E cantou para mim. Cantou para mim. Cantou para mim. E no hino que ele cantou, eu entendi a mensagem. Cantou para mim assim: as portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Aquele varão estava falando para mim, cantando para mim um hino que eu não ouvia desde 2007. Ele estava cantando para mim o seguinte: eu vou abrir as portas, eu vou acalmar a tempestade, porque fui eu que te escolhi. E nas minhas mãos você vai descansar. Ele dizia para mim: descansa, vai passar. Eu consegui pegar no sono quando amanheceu o dia. Eu não estava com dores. Que eu entendi que aquela madrugada foi uma madrugada especial, que o Senhor se fez presente dentro do meu val, dentro do meu vale. Ele estava comigo lá. Oh, e eu não desisti. Eu levantei daquele chão, fui até, porque a minha casa tem tipo como se esse blindex aqui que pega de fora a fora e dá para ver os montes de lá de cima. Eu olhei para o monte, olhei para o céu e falei para Deus que era grata a Ele por tudo, porque Ele não tinha me largado, me abandonado, me deixado sozinha ali. Oh, aleluia. Depois da Covid eu fiquei cheio de sequelas. Tive inflamação nas vistas, inflamação na mucosa do intestino, sequelas. Mas sequelas de alguém que entrou no vale, mas saiu dele. Sequelas de alguém que venceu. Sequelas de alguém que na madrugada o Senhor foi lá falar comigo: você não está sozinha, eu estou aqui. Só vai na hora que eu decidir. Só desce se o tempo chegar. Eu estou aqui. Sequelas que se tornaram as marcas do meu val de Jaboque. Mas foi uma experiência única. Foi uma experiência única. Eu nunca tinha passado tal situação, mas eu passei. E não parei, não desisti. E estou aqui pregando para você: não pare, não desista. Lute, busque, coloque no teu coração um propósito. Sonhe, insista, queira uma transformação na tua vida. Não se conforme com essa vida que você está levando. Não se conforme com as palavras. Não se conforme com as maldições. Não se conforme. Entra nessa guerra. Segura Deus e fala com Deus: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoares. Eu não vou largar a tua presença enquanto o Senhor não enviar o seu filho para buscar, para arrebatar a tua igreja.
Luta. Luta. O moço lutou sozinho. Eu estou falando de Jacó que lutou sozinho. Ali não tinha família, não tinha ninguém para ajudar. As mulheres estavam lá do outro lado, os filhos também. Não tinha ninguém ali para ajudar, não tinha ninguém para segurar, não tinha ninguém para motivar. Ele estava sozinho. Mas ele continuou insistindo mesmo sozinho. Continuou lutando mesmo sozinho. Você está reclamando que não tem ninguém para te levar, que não tem ninguém para te ajudar? Eu estou falando de alguém que também não teve ninguém para ajudar, não teve ninguém para motivar. Ele teve que correr atrás de tudo sozinho. Teve que lutar sozinho. Mas venceu. E se esse Jacó, que se tornou Israel, venceu, você vai vencer também. E é isso que eu vim aqui profetizar para a tua vida. Vim profetizar que você vai sair desse val. Aleluia. Transformado. Vai sair como aquele que luta, aquele que não necessita mais enganar, aquele que não necessita mais usurpar, aquele que não necessita mais, aleluia, barganhar para ter o que tem. Porque tudo agora que chegar de Deus para você, vai ser porque você lutou para ter. Aquele que luta e vence, ele saiu de lá transformado. Não. Não é mais o usurpador, não. É o homem que luta. Não é mais o que engana. É o que corre atrás. Ele foi transformado. E através dele, Deus estabeleceu as promessas que diz que o maior serviria o menor. Jacó teve 12 filhos. Estou falando de homens, porque ele teve Diná, teve filhas também. Mas 12 homens, que desses 12 filhos, se derivou as 12 tribos. E uma das tribos, que se derivou de um dos filhos de Jacó, deu origem. Ou seja, é a tribo de origem do nosso Cristo, do nosso Salvador. Então dele veio surgindo as nações. Dele veio crescendo os povos. Dele, da sua descendência, veio Jesus. Não desista não. Se Deus falou que você vai ser grande, mesmo alguém te achando pequeno, é porque o tempo de Deus estabelecido para você não é o teu tempo, mas é o tempo dele. Só não desista. Mesmo machucado, mesmo ferido, continue segurando aquilo que você acredita. Não largue o que você acredita por causa de perseguição. Não largue o que você acredita por causa de fofoca. Não largue o que você acredita por causa de inveja. Não largue o que você acredita por causa de disse-me-disse. Não largue o que você acredita por causa de prova, por causa de luta. Não largue o que você acredita por causa de doença, por causa, aleluia, de falta de emprego, de portas fechadas. Continua segurando a tua bênção, viu? E certamente o que Deus preparou para você é muito maior do que aqueles que te amaldiçoaram achou que você poderia ter. Então segura o anjo, não larga não, porque o tempo de Deus, o tempo da bênção, se estabelece a partir do momento em que nós resolvemos nos posicionarmos e confessarmos a Ele quem somos de verdade. Como é seu nome? Jacó. Mas agora eu vou te chamar de Israel. Apaga o teu passado aqui e suscita um novo tempo na tua vida. Quem recebe a palavra de Deus, levante a sua mão e dê glória. Amém? Amém? Tem alguém aqui que não é crente? Levante a sua mão. Tem alguém aqui que não é crente? Levante a sua mão. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Jesus? Tem alguém aqui afastado dos caminhos de Jesus? A oportunidade é esta. A oportunidade de você ser transformado, de você lutar por você. Eu estou falando de alguém que lutou por si. Lutou por si. Estou falando de alguém que entrou numa guerra sozinho, mas só saiu de lá depois que venceu. Eu estou aqui apenas sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Mas essa luta é sua. É você que tem que decidir se você vai largar a oportunidade de
receber as promessas de Deus, ou se você vai segurá-la como segurou Jacó. Deus está te dando uma oportunidade hoje. O vulto passou, Deus está passando, ou seja, Jesus está passando. Você tem a oportunidade de segurá-lo com toda a tua força, com todas as tuas forças, e não deixar com que ele vá embora sem te abençoar. Então ele está aqui nesta noite dizendo que se você quer ser transformado ou transformada, decida agora. Decida. Eu quero convidar você que não é crente, quero convidar você que está afastado dos caminhos de Jesus, para tomar uma decisão, para entrar nessa luta, para ter a tua vida transformada, assim como Jacó teve a dele. Tinha todos os motivos para parar, para desistir, mas preferiu insistir até o final. Quando já tinha família, quando já tinha tudo. Interessante era isso. Ele já tinha bens materiais, ele já tinha família, ele já tinha mulheres. Mas não adianta. Tinha algo que ele não tinha. Ele não tinha paz. Ele carregava uma mágoa dentro dele, carregava as marcas do passado, carregava o peso do próprio nome. Não adianta ter tudo e não ter Deus. Então decida hoje o que você quer para a sua vida. Quero convidar a primeira pessoa aqui que queira se reconciliar com Jesus, ou que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que gostaria de vir aqui na frente e levantar suas mãos? Ou aí, da onde você está, só levanta a tua mão, que a gente ora por você. Você nem precisa vir aqui na frente. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Se não tiver, eu não vou insistir, porque eu sei que não adianta, né, a gente ficar insistindo dentro de uma situação que alguém não queira se posicionar. Não adianta a gente querer que as pessoas tomem uma decisão que elas não querem. Isso tem que partir do coração. Eu faço apenas a minha parte, mas isso precisa partir do coração. Então, se tiver alguém para Jesus aqui, vem aqui na frente que a gente vai orar pela sua vida. Porém, se não tiver, amém, que Deus te abençoe e te dê uma nova oportunidade. Amém, gente? Amém? Vocês glorificam o Senhor? Deixa eu pedir um hino aqui. Toca para mim. Eu queria um pandeiro, não tem aqui? Tem não? Tem não. Eu também não trouxe o meu. Deixa quieto. Faz uma... Tu sabe ele? Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, que determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não é nem desespero, deixa as suas mãos, mas hoje você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já decretei tua vitória. Só precisa. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar. Sou eu
Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Deus fala assim com você: você precisa confiar. Deus te manda descansar. Oh, aleluia. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Eu não sei o que está acontecendo, mas esse mal não é para morte, não. Descansa. Sou eu que estou indo lá agora. Já decretei a vitória. Só precisa de descansar. E às vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, em abandonar tudo, em largar tudo. Mas abandonar, não abandone o barco. Olha, meu amor, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Olha pra mim. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Teu testemunho, ele vai restaurar alguém na tua casa, de novo, a tua família, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. E por isso, você não vai parar, você não vai, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele entra na tua casa hoje, vai te levantar dessa cova. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ô Bruna, não abandone o barco lá na tua casa, Bruna, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai levantar e vai ressuscitar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Para finalizar, você não vai parar, você não vai, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai, você não vai parar, você não vai. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Ele é Jesus. Ele está no barco. Ele acalma o vento. Ele muda a história. Ei, ele levanta quem está caído. Ele dá força a quem está abatido.
Ele ressuscita quem está morto. Ele faz gerar quem nunca gerou. Ele abre a porta. Ele muda caráter. Ele muda. Ele entra onde eu não posso entrar. Nem com todo o meu conhecimento. Tem coisas que eu não posso fazer por você, mas o meu Deus pode realizar. Então você não vai parar. Vai esperar o tempo de Deus chegar. Vai esperar que o Senhor te faça crescer. Que Ele te use. Que Ele te faça resplandecer. Que Ele abra a porta para você. Que você entre naquela casa que tu sonha em comprar. Que você entre naquela porta que você sonha em entrar. Que Deus faça com a tua família o que você sonha. Que Deus mude a tua história, como tu tem clamado, como tu tem pedido. E a gente vai finalizar. Oh, aleluia. A gente vai finalizar aqui. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez. Só Deus sabe quantas vezes eu lutei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi. Aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a tua vez, não te esqueci. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Meu Deus, é forte. Oh, aleluia. Os que não retrocedem. Oh, eu estou
Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia. Bom, aqui está tendo hora. Cadê a hora, pastor? Ô, Jesus, passou. Mas tá bom, gente. Hoje eu não fiz muito barulho, não. Então não vai incomodar o vizinho, não. Hoje eu não fiz, peguei pandeiro. Hoje eu não gritei muito, não. Amém, gente? Eu sinto vontade de levar vocês para casa. Eu sinto vontade de tratar de gente. O meu único pedido a Deus é que Deus faça com vocês o que fez comigo. O meu único pedido a Deus é que Deus entre com tanta intensidade como entrou na minha vida. Eu peço a Deus que faça com vocês o que Ele fez comigo. Eu era um Jacó na minha vida. Eu sofri com maldições de família. Fui criada sem pai. Meu pai não quis me assumir. Fui colocada para fora de casa com 12 anos de idade, porque minha mãe se envolveu com alguém e eu não aceitava o relacionamento. Na época minha mãe servia os demônios, então a gente entende o comportamento. Graças a Deus hoje minha mãe é cristã. Eu sofri com a pedofilia, com os abusos de gente do meu próprio sangue. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser uma menina revoltada. Eu tinha tudo para ter ido para o mundo, escolhido outras coisas para mim. Escolhido a vida fácil. Porque o meu passado praticamente me obrigava a tomar a decisão errada. Mas o que Deus tinha para mim era maior do que todo sofrimento, maior do que o meu problema. Eu estou aqui hoje pregando para você, dizendo que eu carrego as marcas do Vale de Jaboque que eu tive que atravessar, dizendo que um dia eu me cansei de ser a menina sem futuro, me cansei de ser a filha criada sem pai, me cansei de ser a menina que os pedófilos olhavam e desejavam. Me cansei da fome. Me cansei de ver minha família destruída, minha mãe entregue às drogas e ao espiritismo. Eu cansei de tudo isso. Até que um dia eu entrei pelas portas de uma igreja e falei para Deus: Deus, se Tu existe, Tu vai mudar a minha história. Eu tô aqui, cheio de marcas do meu val, com as minhas cicatrizes das lutas que eu tive que travar com Deus. Mas estou aqui, de pé, dizendo para você: eu venci. Não por minha força, mas pelo meu propósito de querer uma vida melhor do que aquela que eu nunca tive. Estou aqui. Dei minha vida, minha juventude para Deus. Lógico que nem toda a caminhada foi fácil. Às vezes a gente cai, a gente erra, a gente tropeça. Mas o bonito do ser humano é a virtude de confessar. É a virtude de se arrepender e querer ser melhor do que foi um dia. E eu prometi para Deus que faria diferente, que seria diferente. Eu estou aqui dizendo para você que nós podemos vencer se a gente insistir, persistir, segurar as oportunidades. Deus, Ele gosta de gente que luta, gente que não desiste. Não que Ele não ame os fracos, principalmente os fracos, mas Ele gosta de gente persistente, que não olha para as circunstâncias, mas que avançam. E assim nós faremos. Avançaremos até o fim. Amém, gente? Ainda está aberta a oportunidade de você vir para Jesus. Se você quiser vir para Jesus, a oportunidade ainda está aberta. Eu vou entregar o microfone
agradecendo a oportunidade. Se você quiser aceitar, depois você chama a gente ali num cantinho e fala que quer aceitar, que a gente ora por você. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Bruna, Deus abençoe.